O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, encaminhou à Polícia Rodoviária Federal um ofício com pedido de providências contra o deputado federal Nicolas Ferreira. O petista diz que o deputado da oposição não fez comunicação prévia à corporação sobre a realização da caminhada na BR-040, iniciada em 19 de janeiro. Lindenberg solicita a instauração de um procedimento administrativo para apuração das situações de risco e das ocorrências registradas. Além disso, o petista requer a adoção de medidas pela PRF para impedir a continuidade do deslocamento de pedestres em trechos da rodovia federal. Doutora Cátia Magalhães, eu quero ouvir a senhora a respeito do ponto de vista técnico mesmo. A gente sabe que nessas, enfim, até paróquia, né, quando vai realizar algum tipo de evento ali, eu participo de muita procissão, então eu sei que você precisa pedir para fechar a rua. Mas a gente sabe que o objetivo não é nenhum tipo de preocupação com a via, né, portanto com o trânsito ali da via ou com os manifestantes, mas sim podar aí a manifestação. E não dá para comparar, né, Geise, o dia a dia numa cidade e o dia a dia numa rodovia e rodovias federais. Que papelão de Lindenberg, né, que não atua como parlamentar, que não tem um projeto de lei relevante, muito pelo contrário, que tem a ficha bem sujinha. Lembremos sempre, só conseguiu voltar ao Congresso Nacional graças a uma liminar de um togado aqui no Rio. Então, pendurado por uma liminar, aí está Lindenberg, para variar um pouquinho, sendo capacho dos seus padrinhos do judiciário. Se Lindenberg tivesse estudado um pouquinho de direito, em vez de só jogar totó e fazer panfletagem para Lula durante o período universitário, Lindenberg teria aprendido o princípio constitucional básico, né, da liberdade de associação, da liberdade de reunião, da liberdade de manifestação. E é essa liberdade, essa garantia constitucional que está sendo lá exercida nas nossas rodovias por Nicolas e por seus apoiadores. Não há qualquer tipo de risco. Lindenberg não está preocupado, minimamente preocupado com a integridade física de Nicolas e de seus apoiadores, muito pelo contrário. Lindenberg os detrata dia e noite, certamente adoraria até que essas pessoas sofressem um acidente, um sinistro, mas não sofrerão, chegarão incólumes a Brasília e Lindenberg ficará mais uma vez nos anais do nosso parlamento como um tremendo ignorante jurídico e um vassalo de um poder que deveria ser autônomo e independente ao dele, mas junto ao qual ele atua como um moleque de recado, não menos que isso. É interessante que toda vez que o PT está diante da democracia, eles tentam barrar a democracia. A manifestação popular é uma característica que demonstra que naquele país, naquela nação, existe democracia. Pois é, o Lindinho é um exemplo horroroso de política. Um craque da politicagem. E pior agora, um sujeito absolutamente incoerente. Mostra que está em processo adiantado de esclerose na sua atuação. Ô Lindinho, só lembrar você, quando foi que você pediu permissão a alguém lá no passado para fazer aquelas manifestações que você liderou na época do governo Fernando Collor de Mello, hein? Então, seja mais coerente com a sua vida, com a sua história, né? Pega muito mal a gente ver você, alguém que teve problemas com a justiça, acabou salvo com a justiça pelo judiciário e agora apela o tempo todo ao tapetão da juristocracia para resolver aquilo que você não consegue resolver politicamente. Então, você hoje é a negação do que precisa ser a política no Brasil. É o exemplo contrário, totalmente contrário do protagonismo cristão. Para você, Lindinho, já sabe a nota que você ganha, né? Menos 13, mané. Cátia, aproveitando o embalo da nota menos 13, nós temos informações de bastidores aí. Porque essa história de jogar totó na faculdade, na universidade, Lindinho foi colega da senhora?
Histórias do Largo do Caco dos anos 90. Eu conheci Lindinho exatamente nessa época em que ele batia a perna pelas ruas, né, no movimento, era um dos principais líderes do movimento Cara Pintada, que visava ali a derrubada de Collor, e não visava a derrubada de Collor porque Collor tivesse confiscado os ativos financeiros, não, visava a derrubada de Collor para colocar Lula no posto, né, o que só seria conseguido quase 10 anos depois. Bom, o Lindinho não chegou a estudar comigo porque ele faltava, ele cabulava o tempo todo, e Geise, como a nossa elite acadêmica é petista na sua imensa maioria, por incrível que pareça, os professores passavam pano, abonavam as faltas desse sujeito à universidade. E não é nem que se dissesse ele estava faltando para estudar em casa, não, estava faltando para fazer panfletagem, para fazer proselitismo barato em nome de Lula, de sindicatos, etc. Então, infelizmente, tive o desprazer de defrontar com esse senhor algumas vezes, não muitas, né? Ainda bem que eu fui poupada de tanto contato diário pelo próprio proselitismo dele. Enquanto eu estudava, ele estava por aí batendo perna. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.